Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Que a intenção deles não era a intenção correta de quem busca um nível de consciência novo, transmutado, de quem busca o vinho novo. Nós não podemos buscar o vinho novo se nós não estivermos preparados, se os nossos odres não estiverem preparados para receber o vinho novo. Uma mensagem para você junto comigo aqui, ouvir sobre o vinho. Aguenta aí. Deixa eu te dar o conceito. As pessoas perguntam, né? Então, qual é a obra de Deus? E Yeshua diz aí no verso 29. Isto é a obra de Deus. Confiar em quem ele enviou. O nosso Deus, Hashem, enviou o teu filho Messias, Yeshua, para fazer e nos ensinar uma transmutação de consciência. Para nos ensinar, além de ser Salvador, para nos ensinar a ser e construir em nós um homem de luz, um corpo de luz. Homens e mulheres que carregam em si uma porta dimensional. Os profetas dimensionais. Aqueles que não estão aprisionados nessa esfera terrena, nessa esfera densa, nessa esfera física, mas eles estão e são obreiros planetários ou interplanetários, que estão acima de uma consciência retrógrada e paralisante, mas que oram por nações, oram por continentes, oram por ações angelicais, oram por ações junto com os anjos, entre os planetas, enfim. Esta intercessão é a conexão de quem ouve o que Yeshua está falando. Esta é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. E nós precisamos também confiar em quem foi enviado para que fosse luz em nós, para que trouxesse luz à nossa vida, trouxesse luz ao nosso entendimento. Eu glorifico ao nome do Eterno pelos homens de Deus que foram levantados para conectar a minha vida à luz de Hashem, à elevação espiritual que a minha vida vem sofrendo, que a minha vida vem condensando, estabelecendo nesse período todo da minha fisicalidade. Nós precisamos ser luz ativada. Nós precisamos, falei ontem, quem não assistiu, assista a ministração de ontem, deste curso aqui sobre despertar. Nós precisamos ser luz ativada. Então, quando nós somos essa luz ativada, nós descobrimos em nós a centelha divina. Nós descobrimos o Yud em nós. Nós descobrimos quem realmente nós somos nele. E quando nós descobrimos isso, nós vemos que nada dos homens nos formata mais. Se nosso corpo espiritual começa a se expandir, vou falar, talvez eu grave sobre isso depois, só sobre isso, sobre essas dores. Nosso corpo físico começa a encontrar dores espirituais, dores físicas, por causa da expansão espiritual. Essa genética começa a ser transmutada, ela começa a ser mudada pela luz. Ela começa a ser atingida pelos níveis de luz que o nosso espírito está recebendo. E aí nós mudamos a frequência do nosso corpo. Nós mudamos a frequência energética do nosso corpo. Nosso corpo agora começa a sofrer mudanças nas frequências espirituais e físicas. O DNA começa a ser mudado e nós começamos a
experimentar coisas grandiosas por causa desse peso da luz que carregamos. Não mais o peso da densificação da massa. Não mais o peso da densificação de um corpo físico, da fisicalidade, mas o peso da luz que carregamos. Do corpo de luz que Adão detinha lá no Éden. Do peso de luz que Adão carregava, a glorificação, quando Adão foi retirada a glória total, porém, ficou retido no corpo de Adão este peso de luz. Ficou retido no corpo de Adão esta codificação do Éden. E é para este lugar que nós devemos voltar. Não devemos voltar para uma religião. Não devemos voltar para um sistema, mas devemos voltar para a codificação do Éden. A codificação do lugar de delícias. A codificação de uma consciência coletiva. Não de grupos denominacionais. Não de grupos religiosos. Não de grupos interdenominacionais. E eu não estou falando aqui de uma egrégora, de uma mente coletiva. De uma mente de almas que caíram por causa de Adão e Rava, Adão e Eva. E por causa do pecado, obviamente, mas que formam um único ser, um único Adão, um único homem espiritual. Então, na nossa individualidade, por isso que a palavra fala aqui, na multiforme graça, na multiforme manifestação de Deus, é que nós somos constituídos. Então, na multiforme graça, nós carregamos os nossos pesos de luz. E esta luz, ela é densa, aliás, ela é espiritual, mas dentro do nível da espiritualidade, ela é carregada de peso. Então, o nosso corpo tem um peso agora não físico apenas, não uma massa, né? Mas um corpo de luz cheio de frequência alta. Por isso que o medo, a apatia, a angústia, carrega uma energia densa, uma energia baixa. E a fé, o amor, a esperança, principalmente o amor, carrega uma energia alta, extremamente. Por quê? Porque carrega este peso de luz que nos conecta à mente de Deus. Falam disso que nós falei sobre esses despertares que ocorrem de tempos em tempos na nossa vida. E quantas vezes nós não queremos levar todo mundo com a gente? Porque a gente ama, porque nós vibramos numa frequência do amor, porque nós vibramos numa frequência do Ahavá. Todo mundo esteja na frequência do Ahavá, na frequência do Inene, na frequência que eleva a nossa vida. Mas nem todo mundo ou está pronto para viver isso. Nem todo mundo está disponível, vamos usar essa expressão. Nem todo mundo quer estar disponível para esta elevação. Nem todo mundo está com vontade. Nem todo mundo está desejoso para viver coisas que nós já experimentamos. Então, observe, para um processo de crescimento, para um processo de elevação na nossa vida, nós vamos passar por momentos de solitude, de solidão. Nós vamos passar por momentos solitários. Solitários não significa sem ninguém, mas com poucas pessoas. O próprio Mashiach foi ao deserto para cumprir o chamado. O apóstolo Paulo, Shaul, Hashaliah, também viveu um tempo no deserto. Ezequiel, Jeremias, Elias, Eliarro, Elisha, Eliseu, todos esses homens, nos seus ministérios e nos seus chamados, viveram esta elevação através do deserto. Davi, por exemplo, matou urso e leão sem ninguém saber. Ele matava urso e leão sem plateia. A monotonia, a solidão são professores, irmãos. E professores difíceis. Não é fácil. Mas no meio do caminho, nós aprendemos que isso é amar. Deixar ir. Falei disso em uma paraxá em algum momento desse ano. O leten. O deixe ir. O deixar ir é amar. E aí nós aprendemos se verdadeiramente amamos. O deixar ir o nosso ego. O deixar ir a nossa razão. Quantas vezes eu já não abri mão da minha razão por amar e para amar uma pessoa? Quantas vezes você já abriu mão da sua razão e sobrepujou a razão no amor? Se nós não somos assim, nós não somos seres elevados. Se nós não sobrepujarmos a razão pelo amor, nós não somos seres elevados. Nós não conseguimos construir em nós um nível de consciência do Ahavá, do amor, da emanação que Yeshua nos ensinou. Se não conseguimos nos perdoar e perdoar o próximo, se não conseguimos ter paciência, misericórdia, bondade, longanimidade, benevolência, se não conseguirmos isso, nós não somos seres que carregam
elevação. Nós não somos seres que carregam luz. Nós podemos carregar trevas, mas luz nós não carregamos. A crítica, a rebeldia, a Lashon Hará, todas as coisas que nos fazem ficar pesados, que nos faz ficar opacos, ao invés de translúcidos. Sabe a intenção que nós carregamos? A nossa intenção, ela emitirá um campo gravitacional. A nossa intenção vai emitir um campo de energia ao nosso redor. E não precisa ser público. Não precisa, como no sistema religioso, não precisa estar com um microfone na mão ou em cima de um altar para força gravitacional, essa energia gravitacional que nós liberamos. É sentida pelos animais. Os gatos são extremamente sensíveis à espiritualidade. Os cavalos também. A essa questão mística da espiritualidade. Os cachorros são sensíveis ao coração, à alma. Quando nós entendemos isso, querido, nós descobrimos uma coisa. Qual é o personagem que nós somos aqui nesta Matrix? Nós somos um personagem. Nós nos tornamos um personagem, muitas vezes, nessa Matrix. Nós tornamos um personagem por causa das maldições que correm pelas gerações. Nos tornamos personagens porque a cultura nos alinha ao desejo delas, a cultura do país, a cultura da família. Nós nos tornamos um personagem porque o rito espiritual de uma religião, de uma prática religiosa, de um grupo religioso, nos tornou esse personagem. E nós esquecemos de descobrir quem somos como centelha divina, além do personagem que todas essas coisas nos desenhou na Matrix, no sistema. E aí, quando rompemos com isso tudo, quando queremos acessar um nível de luz, quando vamos acessar esse nível de luz, quando entramos nessa transição da luz, das trevas para a luz, nós somos levados a este lugar de solitude, de solidão. Nós somos levados a este lugar onde a própria frequência espiritual vai começar a fazer separações. E se nós resistimos a essa frequência nova, nós vamos patinando, nós não vamos permitir que o Eterno faça aquilo que ele tem que fazer, que é nos colocar nos lugares altos, nos colocar nos lugares de vitória, nos colocar nos lugares de expansão. E aí é que mora uma coisa. Se nós permanecermos nas frequências anteriores, a própria frequência anterior vai fazer com que nós patinemos e atrasemos a nossa expansão espiritual. A solitude, a solidão vai levar você a lugares onde você vai ver poucas pessoas dispostas, disponíveis, poucas pessoas com a mesma kavaná, poucas pessoas com a mesma intenção, poucas pessoas com o mesmo campo gravitacional e energético, vibrando na mesma frequência, vibrando na mesma realidade. As pessoas vibram, as pessoas destilam palavras de ódio, de críticas, de rancor, de mágoa. As pessoas vibram demais negativamente. As pessoas destilam palavras de ódio, de críticas, de rancor, de mágoa. As pessoas vibram demais negativamente. Nós, como líderes, eu já ouvi muita frequência baixa em sala pastoral. Nós já vimos muitas pessoas destilarem horas de frequência negativa. E quando nós saímos da sala pastoral, leva no mínimo 5 horas, 20 minutos. Isso é ciência. 20 minutos de lamúria. Você precisa de 5 horas para estabilizar novamente os seus níveis hormonais de positividade. Entende agora porque o Eterno odiou 10 homens que murmuraram contra a terra que ele havia dado a Israel? 12 foram testemunhar. E 12 foram os espias. E 10 testemunharam negativamente. Apenas Josué e Caleb testemunharam positivamente. A força da gravidade, aliás, a força da negatividade daqueles homens, do murmúrio, da Lashon Hará. Gente, isso faz com que nós fiquemos presos ao personagem desta geração, desta Matrix. Já viu? Esses personagens da Matrix revelam que estas pessoas, e cuidado que às vezes pode ser nós mesmos, que essas pessoas não tiveram as suas ascensões luminosas na alma. Que só estavam de corpo presente, mas não estavam de intenção, não estavam de coração, não estavam com a intenção de receber luz na Neshama. Porque quando recebe luz na Neshama, o terceiro nível da alma, esta luz leva você a uma transição. Só que isso dói, irmãos. A solitude, a solidão da alma em ascensão é como fluir de um ponto A para um ponto B. Quando somos chamados desse ponto A, uma energia anterior, a um ponto B, uma nova
onda, um novo ciclo de energia, há um rompimento aqui. Há uma atração. Há um fluxo de energia alterado imediatamente. E nós vivenciamos essa solidão da alma. Porque ali haverá poucas pessoas que irão com você. Às vezes poucas mesmo. E haverá muitas que não compreenderão este acesso, esta elevação, esta aceleração, vamos chamar assim, esta aceleração da luz. A luz acelera e principalmente homens que são chamados para serem cabeça de geração, principalmente esses homens, principalmente pessoas, vamos chamar de profetas dimensionais, que são chamados para serem cabeça de geração, esses são puxados para esta força de luz nova. E constantemente são puxados. E constantemente são atraídos para um novo Peniel, para um novo lugar onde a face de Deus é vista. E esta solidão chega, irmãos. Este momento onde você olha e nada está feliz. Essa solidão que eu falo é, você não fica mais satisfeito com as luzes do palco. O poder, ele potencializa aquilo que você tem. Tem pessoas buscando poder, sinais miraculosos. Tem pessoas buscando revelações fantásticas. E esquece que o dia a dia da igreja não é poder. O dia a dia da igreja, o dia a dia da noiva, o dia a dia da Kehilá, o dia a dia de uma beit, de uma casa, é a presença. O dia a dia não é poder. O poder, ele não muda você. Observe isso. O poder não muda você. O poder de Deus não muda você. O que muda você é a presença. O que muda você é a Shekhinah do Deus eterno. Porque é que pessoas entram nesses momentos de solidão, nessas transições do despertar da alma, por causa que elas estão buscando a presença, por causa que a alma delas está gritando para descansar na presença e não se agitar no poder mais. Mas chegou um momento na minha vida que a minha alma não estava mais satisfeita por isso. Não que nós desdenhávamos mais, não. Mas assim como Yeshua estava ensinando a esse povo. Vocês vieram aqui por causa, não dos milagres, né? Mas por causa da comida. Mas eu quero dizer a vocês, disse Yeshua, que o poder de Deus, verdadeiro, o cerne de todas as coisas, é crer naquele que foi enviado. E crer naquele que foi enviado é crer na presença manifesta do Deus eterno. Crer na presença e não no poder. O poder potencializa você. Se você é orgulhoso, o poder vai potencializar o seu orgulho. Se você é humilde, o poder vai potencializar a sua humildade. Portanto, o poder é perigoso. Mas a presença não. A presença, ela é suave, serena, constante. E ela não espera os méritos. Ela apenas está. Quando nós, como igreja, nós como congregação, nós como Kehilá do Eterno, observarmos isso, nós vamos amar mais. Então, se você não ama, se você é cruel, se você responde com crueldade, se você age com crueldade, se você age com malignidade, se você age com conveniência, você está agindo talvez em um poder do ego destruidor, e não pela presença, pela Shekhinah do Deus vivo. Portanto, esta presença do Eterno precisa ser amada, desejada, precisa ser buscada em nós. Porque se não buscarmos, nós não entramos nesse novo nível de consciência e estabelecimento da consciência espiritual do Deus vivo. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.